amigos, tudo bem? Nós vamos continuar os nossos vídeos e agora nós vamos começar a dar um enfoque diferente daqueles que a gente estava trabalhando no livro Pão Nosso, porque nós vamos usar de referência o livro Desafios da Educação, que eu estou mostrando aqui, mas vocês estão vendo aqui, o livro Desafios da Educação, do Espírito de Camilo, sob a psicografia de José Raul Teixeira. Por que nós vamos mudar agora o foco para a educação? Veja bem que interessante como surgiu esse livro e eu vou chegar nessa resposta da pergunta que eu fiz para vocês. Olha só, o livro Desafios da Educação é um livro só de perguntas e respostas, são 80 perguntas e respostas que o Raul Teixeira faz para o Espírito de Camilo e ele vai trazendo para a gente as informações sobre diversos aspectos na sociedade nossa, no relacionamento familiar, no contexto na casa espírita, fora do contexto da casa espírita. Olha quem elaborou essas perguntas e elas foram chegando para Raul Teixeira. Esse é um comentáriozinho que está aqui no item Desafios da Educação, quando coloca assim: as perguntas foram elaboradas pelos confrades da Sociedade Espírita Renovação de Curitiba, no Paraná, e pelo Grupo Espírita Bezerra de Menezes de São José do Rio Preto, em São Paulo. Esses dois grupos fizeram a maioria destas perguntas para o Raul Teixeira. E ele enxertou com algumas questões que aparecem no movimento, tanto no movimento espírita quanto no movimento mais amplo, no movimento social, e ele foi perguntando e o Espírito de Camilo foi respondendo. Então vocês vão ver perguntas muito curiosas aqui. E entre essas, ele vai trazer, por exemplo, em que momento nós podemos conversar sobre sexo com a criança? Outra, como lidar com a educação da criança especial com paralisia cerebral? Como lidar com os movimentos de acirramento dentro da casa espírita, nas competições dentro do movimento do trabalho? Como lidar com a dependência de álcool e drogas e até o tabagismo nos núcleos familiares? Enfim, e o movimento da adolescência, quando eles estão descobrindo os jogos, as danças? E aí o Camilo vai responder isso tudo para nós numa linguagem muito simples e que a gente ainda vai dissecar mais essa mesma linguagem que o Camilo traz. Então eu volto na pergunta inicial, quando eu coloquei para vocês por que mudar o foco para a educação. Porque veja, a educação, conforme a gente pega a definição do termo, lá na Grécia Antiga, educação vem do grego educiere, que significa desenvolver um potencial. Quem vem acompanhando os vídeos, a gente já fez algumas colocações a respeito lá atrás, mas como nós estamos entrando com o tema especificamente, desenvolver o potencial. Ou seja, todos nós temos algo para ser desenvolvido. Todo mundo tem o potencial. Quando Jesus fala para nós, no capítulo 12 de João, no versículo 35, andai enquanto tendes luz, ele está colocando o quê? Todos nós temos um potencial. Todos nós temos algo para ser desenvolvido. Todos nós temos algo para ser apresentado. Andai enquanto tendes. Então nós vamos colocar esse movimento para fora. Mas qual é o principal motivo? Não só para aproveitar este potencial. Não conseguiremos transformar o mundo sem nos transformarmos. Não conseguiremos. Se nós estamos pensando em trabalhar novas posturas no mundo, no âmbito social, nas nossas relações como um todo, é necessário trabalharmos o mundo íntimo, o mundo individual, o mundo mental. É necessário que nós trabalhemos para trabalharmos.
E quais os conceitos que nós estamos criando? Nós estamos tentando resolver coisas do lado de fora sem resolvermos aqui dentro. Nós estamos colocando regras para o mundo sem aplicarmos essa regra neste mundo. Então imaginem vocês, andai enquanto tendes luz. E aí quando nós avaliamos, a partir da definição da Grécia Antiga, desenvolver um potencial, eu vou voltar naquela historinha de Diotima, que Rubem Alves faz referência para nós, quando ele narra a conversa de Diotima com Sócrates, que era seu discípulo. Então, ela dizia para Sócrates que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Imaginem vocês, Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, dizia para ele, o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Então significa que nós podemos ser o mestre de nós mesmos, num primeiro momento, trazer à luz a beleza escondida dentro de nós, porque todos nós temos. E aí eu estou associando a fala de Diotima com a fala de Jesus. Se Diotima, entre 400 e 500 anos antes de Jesus, colocou para o discípulo Sócrates, brevemente, quase 400 anos depois, Jesus diz para nós, andai enquanto tendes luz, ou seja, externando a ideia lá atrás da Grécia Antiga, da filosofia grega, trazendo para o entendimento crístico no nosso movimento hoje, todos nós temos este potencial. Mas, para além disso, nós vamos ver o que a doutrina espírita coloca para a gente. Ou seja, Diotima fala para Sócrates, Jesus traz para a gente, elucidando nos escritos da Boa Nova, e nós vamos ter a doutrina como o consolador prometido por ele, quando ele coloca para nós assim, olha só, aqui eu estou pegando um trechinho da introdução do livro Desafios da Educação, quando o Livro dos Espíritos, na questão de número 796, um trechinho, olha o que ele diz para nós, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que ali secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens. Atentemo-nos para isso, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então eu volto lá, a pergunta que eu fiz, por que nós estamos então trabalhando a questão da educação? Olha o que o Livro dos Espíritos coloca, só a educação poderá reformar os homens. Não adianta a gente falar de reformas se não houver reformas. Não adianta a gente trabalhar mudanças se não houver mudança. Nós queremos um governo honesto, mas nós somos honestos nas nossas relações dentro de casa? A honestidade na relação dentro de casa, ela está interligada com a honestidade na relação conosco. Se eu não sou honesto comigo, eu não consigo ser honesto nessas relações e não adianta eu cobrar honestidade no mundo. Se eu não sou leal comigo, eu não consigo ser leal nessas relações dentro de casa, não adianta eu cobrar lealdade nas relações sociais, econômicas, políticas. Tá claro isso? Por quê? O Livro dos Espíritos traz para nós, então, nós temos leis rigorosas. Porque só a educação poderá reformar os homens. Fala dos Espíritos. Na questão de número 760 de O Livro dos Espíritos. E ele coloca antes, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas.
Então, por isso nós estamos mudando. Por quê? Porque recebemos hoje consequência do que plantamos ontem. Mas ontem plantamos sem a formação educacional, sem a formação moral, sem o conceito espiritual, sem essa interligação com planos superiores ou com as entidades que estão nos abraçando todo o tempo, que não tínhamos esses conceitos tão elaborados como estamos recebendo hoje. Então hoje é necessário que nós façamos esta avaliação. E para isso nós vamos utilizar o livro Desafios da Educação. Então, fechando esse trechinho do introdução do Livro dos Espíritos, aqui tem outro aspecto que depois vale a pena vocês olharem. Quem tiver condição, adquira o livro. Esse é um livro que a gente indica para a pessoa fazer os seus estudos no culto, no lar, quando vai preparar alguma palestra, quando vem algum questionamento de questões simples do nosso dia a dia. Vocês vão ver isso à medida que a gente estiver trabalhando, mas é livro para você marcar, para você registrar. Depois você faz uma analogia com a pergunta tal, aí você lembra de uma passagem quando está lendo, anota ali na beirada. Quando você precisar de consultar, está registrado. É um livro pequeno na sua extensão, mas é um livro profundo em relação à necessidade nossa de aprendizado, de mudança de conceitos e de crescimento. Então, eu vou pegar apenas pequenos trechos. Veja, quando ele traz para nós, aqui ainda, falando da questão da introdução, ele vai colocar que a educação, aí é uma observação que a gente está trazendo quando Kardec questiona, lá na resposta da pergunta 917 de O Livro dos Espíritos também, quando vai falar sobre o nosso desprendimento da questão do egoísmo, o comentário de Kardec, a pergunta, ela tem a resposta e tem um comentário extenso de Kardec ali, é um comentário muito rico, acrescentando a resposta e a própria pergunta que ele faz para os espíritos. 917 deu o Livro dos Espíritos. E aí ele coloca para nós uma frasezinha. A educação é a chave do progresso moral da criatura. Veja, a educação é a chave do progresso moral da criatura. Ora, isso consolida, eu estou dizendo, um comentário do Kardec da 917, consolida a resposta dos espíritos na 796, quando ele diz que só a educação poderá reformar as criaturas, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Nesse momento a gente tem as leis rigorosas, mas é o que ele diz. Infelizmente essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que ali secar a fonte. Nós vamos trabalhar com a questão da educação, porque se nós formos educados, a gente não precisa de passar pelos ajustes rigorosos da lei, porque a gente vai mudar pelo bom senso, a gente vai mudar pelo discernimento, a gente vai mudar pela autoavaliação, a gente não vai mudar pela dor. Mas se não quisermos o caminho do bom senso, do discernimento, da autoavaliação para o movimento de mudança, ainda tem a dor. Então vocês observem bem, nós podemos fazer a nossa escolha. E aí, ainda nesse item Desafios da Educação, fazendo a introdução do livro, um trechinho, quando ele diz para nós assim: à frente de todos os embates das sociedades terrenas, com as mais dificultosas lutas intestinas, seja no que concerne à formação do indivíduo, para que ele saiba viver consigo mesmo, cidadão ou cidadã livre e responsável, seja no que tange à estruturação sadia dos casais para o desenvolvimento dos compromissos do lar, seja no que concerne à relação social de boa qualidade, tudo se mostra como situações reptadoras, ou seja, situações que desafiam. Então não importa, em qualquer contexto,
tudo se apresenta como formas desafiadoras a exigir alguma intervenção da nobre educação. A fala de Camilo. Tudo que a gente vivencia exige de nós posturas educativas. E aí ele continua, nos relacionamentos dos adultos com as crianças, e vocês vão ver a gente citar dentro das perguntas e respostas exemplos dessas relações dentro do que a gente lê, dentro do que a gente vivencia, aproveitando as informações que a espiritualidade vem trazendo para a gente. Nos relacionamentos dos adultos com as crianças, nos relacionamentos dos adultos com os adolescentes, quanto na convivência dos adultos entre si e com a miscelânea de propostas e convites que eles chegam do mundo materialista, verificando que a educação está sendo novamente desafiada a dar a sua contribuição. E aí nós vamos fechar esse parágrafo com ele dizendo assim: nas realizações do ser no mundo, desde a sua visão sobre as questões do sexo, provocado, ele coloca estumado, de todos os modos e por todos os meios, com todas as vertentes interpretativas dos tempos atuais, passando pelas reprogramações familiares até o trato com a divindade. Seja pelo meio das religiões ou não, ainda retornamos à premente carência da intervenção educacional a fim de que as almas logrem conquistar-se a si mesmas, superando limitações nos caminhos humanos. Então, como vocês podem ver, várias orientações estarão para nós aqui descritas no livro, no campo das relações individuais, das relações sociais, do contexto do casal com a criança, e ele não fala necessariamente do casal, do adulto com a criança, porque ora estamos em casal, ora não. Do adulto com a criança, dos adultos com adolescentes, dos adultos entre si. Nós vamos ver várias abordagens da questão conjugal também. Por quê? Porque o equilíbrio vindo do lar, nós conquistamos condições saudáveis para trabalharmos esse equilíbrio na via pública. Mas quando saímos da nossa casa, envolvido com desequilíbrio, agressões, mentiras, mau humor, as nossas relações do lado de fora ficam bastante complicadas. Nós vamos fazer esse movimento, então vocês já estão entendendo, a partir deste capítulo inicial, primeiro introdutório, que a gente está abordando aqui do Desafios da Educação, e trabalhar essas perguntas desde a infância, a primeira pergunta, e a segunda, e a terceira, e assim sucessivamente. Se vocês puderem, adquiram esta pequena obra, mas grande obra do movimento espírita. Ok? É isso aí. Nós vamos dar uma paradinha aqui e depois nós vamos continuar. Devagarinho, nós vamos fechando este livro e acrescentando muito do que a doutrina tem passado para nós. Tudo bem? É isso aí. Bom dia, bom trabalho para todos e até breve.